Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quando você lê alguma coisa assim, está escrito de um jeito no Evangelho, está escrito de outro jeito no outro Evangelho, às vezes as pessoas pensam que é a Bíblia se contradizendo, porque um evangelista disse uma coisa e o outro disse outra. Não é isso. É a mesma cena, é o mesmo local, é o mesmo acontecimento, só que um evangelista estava presente. O outro, por exemplo, no caso de Lucas, ou no caso de Marcos, esses dois evangelistas não estavam presentes com Jesus. Então eles contaram do que ouviram. Uma coisa quem escreve que viu, outra coisa quem escreve que ouviu. Então por isso essas diferenças que não fazem da palavra de Deus contradizente, são apenas pessoas em vários pontos olhando a mesma visão. E aqui o evangelista Mateus estava presente quando Jesus falou, quando Jesus ensinou isso, falando a respeito do discípulo levar a sua cruz, renunciar a si mesmo, mostrando que a escala de valores divinas, celestiais, são diferentes da escala de valores terrenos. Jesus disse: aqui na terra, quem perde, perde, e quem ganha, ganha. Mas no céu, assim, quem perde, ganha, quem ganha, perde. A ordem para esses discípulos de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esta foi a ordem. Então, quando nós lemos o versículo 26, Jesus dizendo a esses discípulos: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Às vezes nós lemos esse texto e parece que pode se aplicar só ao mundo, não é? Pessoas ganhando o mundo inteiro, mas estão perdendo a alma. Grandes empresários, grandes milionários ganharam o mundo, mas que a gente sabe que estão perdendo a alma. E essa perda da alma, como nós falamos na terça-feira passada, que a alma na Bíblia ela tem 3 aspectos. E às vezes a gente só considera esse último aspecto. O último aspecto no sentido de perder a alma na eternidade. Morrer e perder a salvação. É nesse sentido, perdeu a alma. Mas há outros 2 aspectos da alma que a gente precisa considerar. Porque o primeiro aspecto fala da consciência. A consciência, a mente, o pensamento, o intelecto, o raciocínio. Alma, no Novo Testamento, é psique, mente. Isso precisa ficar muito claro, porque o ser humano é a única criatura natural que tem mente. E hoje eu quero falar do segundo aspecto da alma que se perde. Que aspecto é esse? O subjetivo, daquilo que é abstrato. Está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque é da alma, nós sentimos pela alma. Nossas emoções estão na alma. A Bíblia diz sobre esse aspecto afetivo da alma, falando do próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 12, 27, Jesus disse: a minha alma está perturbada. Esta emoção, este sentimento na alma. A Bíblia diz em Marcos 14, 34, Jesus estava dizendo: a minha alma está profundamente angustiada. Mateus 26, 28 diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Tristeza, angústia, perturbação na alma. Então as nossas emoções, nossos sentimentos, esse princípio afetivo estando na alma. É por isso que o Senhor Jesus nos orientou dizendo em Marcos 12, 30 que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma. Então o amor é um sentimento, nós sentimos amor. A alma sendo esse elo entre o corpo e o nosso espírito, a alma sendo a nossa parte que nos capacita a nos comunicar com o humano, enquanto o nosso espírito nos capacita a comunicar com o divino. Nós estamos vivendo dias, uma vez que a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós estamos vendo
muito se falar sobre frieza, não frieza espiritual, pessoa fria, o sentimento, falar da insensibilidade humana, isso é perda da alma. Jesus está dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, enriquecer, ficar famoso, ter poder, se perder a sensibilidade, se esfriar nas suas emoções, se tornar uma máquina de trabalho, uma máquina de fazer dinheiro. Quando se fala de insensibilidade, de frieza humana, está falando literalmente de morte da alma. Então, quando nós pensamos na morte da alma, escatologicamente, a alma que vai ser condenada, nós estamos falando da morte da alma na morte. Mas quando nós falamos no primeiro e no segundo aspecto, por exemplo, perda da inteligência, a perda da razão, a perda do bom senso, e nesse segundo aspecto, a perda da emoção, a perda da sensibilidade, nós estamos falando da morte na alma em vida. Pessoas que já estão perdendo a alma em vida. A figura do empresário bem-sucedido, que sai de manhã da sua casa para trabalhar, com um pensamento: hoje eu vou fazer mais uma venda, hoje eu vou fazer mais um investimento, hoje vou comprar mais ações na bolsa de valores, ganhando o mundo, mas que por muitas vezes sai desta mesma casa sem sequer se despedir da sua esposa, sem sequer beijar os filhos antes de ir, ganhando o mundo e perdendo a alma. Pensa tanto em ficar acompanhando os índices da bolsa de valores e não vê que o filho está trancado no quarto, se drogando, se automutilando, se prostituindo. Esse pai está ganhando o mundo, mas está perdendo a sua alma em vida. Pais e mães que saem de casa por motivos totalmente egoístas, abandonando os filhos, sem mensurar o impacto que isso vai trazer na vida daqueles que ficaram. Perda de sensibilidade, frieza na emoção. É um idoso que abusa de uma criança, é um avô que abusa de uma neta, é um jovem que espanca um idoso. Você tem visto isso nas notícias? Perda da alma. O ser humano perdendo a sua alma. O marido violento, abusador. É a mãe que se preocupa com a sua estética, negligencia os filhos. Esfriamento. Aqueles defensores das árvores, defensores do mico-leão dourado, aqueles que dizem que nós só podemos comer folhas e raízes para não destruir o planeta com a nossa flatulência, mas defendem o aborto, perdendo a alma, o ser humano perdendo a sua alma. Esse aspecto de afeição que vem da alma, quando o homem inverte os valores, fazendo coisas que nós não entendemos, porque tal pessoa está em tal lugar ou exercendo tal profissão. Por exemplo, quando você vê um profissional da saúde que não tem empatia nenhuma pelo ser humano, por que escolheram essa área? Vai cuidar da saúde de gente, alguém que não gosta de gente. Perda da alma. É o cuidador do idoso, ou é o cuidador da criança que não tem amor, que agride, que não cuida, que maltrata. Por que está nessa profissão? Ou é o profissional do direito sem justiça, que não tem moral, que não tem boa índole, que é corrupto, mas está exercendo o direito. O que é isso? Isso, meus irmãos, é a perda da alma. É o pai que gasta com o vício e deixa o pão faltar na mesa do filho. Perda da alma. É a esposa negligente, egoísta, que olha só para si, não olha para o marido e nem para os seus filhos. Filhos que ingressam em suas vidas profissionais e abandonam os pais, esquecem dos pais, passam a ter uma vida muitas vezes bem sucedida e esquecem o quanto o pai e a mãe trabalhou para sustentá-lo, para que ele pudesse estudar, para que ele tivesse um caderno, para que ele tivesse um lápis, para que ele tivesse um pão para comer antes de ir para o colégio. Muitas vezes um pão que era o único, e o pai e a mãe dava para ele, e o pai e a mãe ficavam sem. Ser humano perdendo a sua alma em vida. Governos que mentem a respeito da fome, só para roubar mais do que já tem roubado. Perda da alma. Tudo isso é perda da alma. É o esfriamento do amor. É o endurecimento do coração, de que diz a Bíblia. Mas no mundo que o ser humano quer ganhar, no mundo
que está em trevas e cujo príncipe é Satanás, então se justifica um pouco esse aspecto da perda da alma, do ser humano ser egoísta, do ser humano ser frio, do ser humano ser violento, do ser humano olhar somente para os seus próprios interesses. Óbvio, ele está num mundo em que um príncipe que o governa é tudo isso e muito mais para pior, onde as coisas são mais importantes que as pessoas nessa filosofia moderna, secular. Mas a nossa preocupação hoje, você, eu, nós como servos de Deus, a nossa preocupação ela deve se situar na perda da nossa alma como cristãos. O homem, a mulher, o ser humano comum, esfriar os seus sentimentos, as suas emoções, porque ela está sendo doutrinada que o carro é mais importante que a família, que o dinheiro é mais importante que a moral, que o poder é mais importante que o caráter. Isso tudo se justifica porque é um reino de trevas. Mas quando nós, como cristãos, começamos a identificar que nós estamos perdendo a nossa alma, que nós não nos sensibilizamos mais, que nós estamos esfriando nesse aspecto de emoção, já não nos alegramos mais com quem se alegra, já não choramos mais com quem chora, já não nos importamos mais com a necessidade alheia, não olhamos mais para o interesse do reino. Isto significa que nós estamos perdendo a nossa alma em vida e na casa do Senhor. Talvez a igreja evangélica nunca foi tão fria nesse aspecto como em nossos dias, porque hoje está sendo mais importante não ganhar uma alma, mas quem se ganha. Se ganha alguém importante no mundo, aí se vai e desce. Parece que tem pessoas que são mais importantes serem ganhas do que outras. Temos que ter uma igreja para ganhar empresário. Temos que ter uma igreja para ganhar atores da televisão. Nós temos que ter uma igreja para ganhar os atletas. Nós temos que ter igreja para certos tipos de pessoas. Aí é ganhar. Nós estamos conquistando coisas para as nossas vaidades humanas. Não porque estamos cumprindo o ide de Jesus e pregando o evangelho a toda a criatura. Perde-se a sensibilidade, então vamos ganhar só quem vai trazer algum retorno para a igreja. Não vamos visitar um centro de recuperação, porque lá dá trabalho e nós vamos ter gasto. Não vamos fazer missões lá nas ribeirinhas do Amazonas, nem no sertão da Bahia, porque lá não vai ter retorno financeiro e nem retorno material para a igreja. Lá nós só vamos ter que mandar dinheiro, porque lá só se ganha a alma. Então, se só se ganha a alma, não adianta ir. Isso é perda da alma. Esse é o verdadeiro esfriamento do amor. Porque quando o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, no versículo 12, que por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, ele, Jesus, estava se referindo ao amor do cristão. Nós olhamos aí para a violência e fora, como eu já mencionei alguns exemplos, e falamos, porque Jesus disse, a Bíblia diz que o amor de muitos é se esfriar. Não está falando disso. Jesus não está falando do esfriamento de algo que o mundo não tem. Jesus está falando do esfriamento de um amor que é cristão. Como assim, pastor? Por que esse amor é cristão? Porque a palavra aqui para o amor que Jesus disse que se esfriar é o amor ágape. É ágape. Aqui está escrito, porque o ágape de muitos se esfriará. E ágape é o amor que só Cristo tem. E o cristão que o imita pode ter. O mundo jamais vai ter um amor ágape. E quando o Senhor Jesus disse que vai se esfriar, é o amor ágape. É o amor do cristão, que significa literalmente, a perda da alma. É como se Jesus estivesse dizendo, muitos mesmo aprendendo de mim, assentando-se aos meus pés, ouvindo a minha voz, ouvindo a minha palavra, ouvindo a verdade, não terão conservados em si o amor, que faz amar o mais pobre e necessitado, que faz amar até o inimigo, que faz amar até um perseguidor, que faz orar por aqueles que perseguem. Os cristãos perderão a sua alma, serão esfriados. Quando Jesus disse o amor de muitos se esfriará, esse se esfriará é psicossomai, é o esfriamento da alma, é perda da alma a respeito de um amor que só a igreja tem. Fala da perda da sensibilidade.
da alma, meus irmãos. E foi exatamente a alma que foi criada para ter sensibilidade. Se a alma perder a sensibilidade, ela está morrendo e nada mais em nós terá sensibilidade. Nós nos tornaremos insensíveis, frios. Um cristão nós não podemos ser movidos por emoções. São coisas da alma. Claro que nós precisamos ser dirigidos pela razão da palavra de Deus e não pela nossa emoção. Mas isso não significa que a gente não deve se emocionar. É só o ser humano que se emociona, um animal não se emociona. A natureza não se emociona, o único que se emociona é o homem. Se nós não nos emocionarmos com as circunstâncias ao nosso redor, perdemos a alma. E ainda estamos vivos. Há quem perca a sua alma na morte. É razoável. Morrer o corpo, a alma vai ser julgada. Mas perder a alma ainda estando em vida é mais sério. Um cristão que está perdendo a alma se torna insensível, se torna frio às questões que deveriam lhe causar empatia, generosidade, compaixão, amor. Alguns exemplos para nós entendermos o que é esse esfriamento da alma, essa perda da alma por parte da igreja. Ajudar o próximo. Ah, pastor, depende de quem é esse próximo, perda da alma. Se for para escolher a quem ajudar, perda da alma. Você imagina se Jesus escolhesse dentre nós a quem salvar? Eu não estaria na lista dele. Repartir o pão. Sensibilidade e repartir o pão. Só sabe da importância do repartir do pão quem um dia precisou desse pão repartido. Porque alimento é urgente. Alimento é urgente. Quem precisa do alimento precisa para hoje. Porque a fome, ela não passa com o tempo. A fome passa com o alimento. E quem está precisando sabe da importância de quando se mobiliza com pressa, com rapidez, para que o pão chegue até aquela mesa. Agora, quem não sabe o que é isso, não se sensibiliza. Alguém deve estar ajudando. O pastor vai já levar alguma coisa lá, com certeza. Indícios que a alma está morrendo. Generosidade com as missões. Os missionários estão lá e você não precisa ir porque eles estão lá. Então precisamos ser generosos para que eles permaneçam lá. Eu acho que essa ofertinha aqui está bom porque é um missionário. Eu acho que essa quantia aqui está boa porque é um missionário. Pessoa que entra ano e sai ano e não muda a sua oferta missionária. Não muda o jeito de ofertar. O missionário também tem que calçar um filho. Assim como você calça o seu, que eu calço o meu. Mas o missionário tem as mesmas despesas e dificuldades que você e eu. Só que nós estamos aqui no Brasil. Tem emprego, estamos em casa, estamos em família, estamos em igreja. O missionário está lá. Muitas vezes onde ninguém fala a sua língua, muitas vezes onde a própria culinária é totalmente diferente, onde não tem uma água com a mesma qualidade que você consome, que eu consumo. Não está bom, a água da torneira, compra filtro. Não, o filtro não está bom, compra água mineral. A água mineral não está bom, compra purificador. Tem recurso, a gente vai atrás. Tem missionário que tem que pegar a água do rio, ferver a água de manhã para tomar água à noite. Aí eu venho num culto de missões de R$5, está bom. Será que o pastor viu que eu coloquei? E se não pede, não dá. Liberalidade na manutenção da igreja, por exemplo. Isso é uma forma de gratidão, mas isso é sensibilidade. A pessoa ser sensível. Eu estou num lugar que só me beneficia. Será que eu não posso abençoar? Essa liberalidade, esse altruísmo, por exemplo, nas ofertas. O que é altruísmo? É quando você faz sem esperar nada em troca. É quando você dá a oferta dizendo, estou dando porque eu já estou abençoado. Eu estou dando porque se eu der, Deus vai me dar 10 vezes mais. Não é isso que Jesus está esperando. Jesus está esperando que a gente reparta, sem pensar no retorno. Se pensar no retorno não é sensibilidade, não é amor, não é generosidade, não é altruísmo. A dureza do coração quando se fala de dízimos. Quer ver um crente ler a Bíblia quando fala de dízimo? Porque tem que encontrar o negócio do dízimo na Bíblia, porque tem que provar aplicando a Bíblia. Aí ele lê a Bíblia. Quer ver crente ler Bíblia quando fala de dízimo? Vai até para o grego, para o hebraico, o mandarim, lê a Bíblia em chinês. Quem quer ver o negócio do dízimo na Bíblia? A pessoa está numa igreja cujo casamento foi restaurado, liberta da depressão, o filho saiu das drogas, teve um livramento de morte, Deus salvou o marido, Deus salvou a esposa. A pessoa acha que esse lugar precisa de comprovação bíblica para ele dar um valor por mês. É insensibilidade, é morte da alma. Eu me lembro agora de um testemunho, um pastor amigo nosso, ele é advogado, ele atua na área criminal também. E ele conta o testemunho que um dia uma mulher ligou para ele: Senhor, eu preciso do senhor, o meu marido está preso, eu preciso que o senhor ajude ele. Ele foi visitar então o marido dessa mulher. Quando o pastor chegou lá na cadeia, o rapaz disse para ele: eu te conheço, pastor. Ele é mesmo? De onde? Das Gideões. Mas eu não estou te reconhecendo. Tatuagem da cabeça aos pés.
Ele disse: eu era membro lá dos Gigantes. E na conversa, esse rapaz disse para o pastor: pastor, eu lutava no meu banco. Quando o senhor começava a falar de oferta, quando o senhor começava a falar de dízimo, eu lutava no meu banco. Eu disse: você está aqui porque esse pastor só quer dinheiro. Eu não fico na igreja porque o pastor fica falando de oferta. Imagina, a gente fala de oferta, porque a gente, às vezes tem conta que a gente esquece de tirar oferta. Imagina se fosse em algumas outras lugares por aí que tem envelope, a cada 5 minutos é um tipo de envelope para você ser abençoado, senão você vai ser sem sua vitória. Aí o pastor aproveitou e disse assim: pois é, quanto tempo você ficou na igreja? Aí ele falou: fiquei alguns anos lutando para não dizimar. O pastor disse assim: por uma média do seu dízimo, se somar todos esses anos, você não paga os meus honorários. Está entendendo? O pastor estava dizendo assim: se você tivesse ficado na igreja, servindo a Jesus, você não estaria aqui. E agora, você estando aqui, você vai ter que gastar muito mais, se quiser sair daqui, do que se tivesse dado seus dízimos, suas ofertas para a igreja. Então, o oposto da perda da alma, do esfriamento do amor, é exatamente o que vai nos identificar. João capítulo 13, é exatamente o oposto do esfriamento do amor, é exatamente o oposto da perda da alma, que Jesus disse que nós, como servos dele, como discípulos dele, seríamos identificados como cristãos verdadeiros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Aí está dizendo que nós seríamos reconhecidos como discípulos de Cristo. O que é ser um cristão? É ser um pequeno Cristo, é ser um imitador de Cristo, é ser um seguidor de Cristo, é ser um discípulo de Cristo. E Jesus disse: vocês serão verdadeiramente conhecidos como meus discípulos se vós amardes uns aos outros. O oposto do esfriamento do amor é o que nos identifica. O oposto da perda da alma é o que nos identifica como cristãos verdadeiros. Podem olhar para nós e dizer: ele é crente daquela igreja, ela é crente daquela igreja, ela é crente da igreja do cabelão, ele é crente da igreja do povo que ora de joelho, ele é crente da igreja fulana, da igreja ciclana. Nome de igreja nos identifica como evangélicos, nome de igreja nos identifica como crentes, nome de igreja nos identifica como protestantes, mas como verdadeiros discípulos de Cristo, não é nome de igreja que vai nos identificar, é se nós nos amarmos uns aos outros. Ou seja, se nós não permitirmos a nossa alma se perder, se nós não permitirmos nos esfriar na nossa sensibilidade, nas nossas emoções, quando um apelo é feito, quando uma pessoa necessita. Olha, você quer ver uma grande demonstração de amor e de uma alma generosa? É evangelizar o mundo. Quando o crente tem o desejo de evangelizar o mundo, quando ele quer pregar o evangelho, quando ele quer falar de Jesus, não importa, vamos chamar ele de fanático, mas onde ele está, se ele puder, ele fala de Jesus, e se ele não puder, ele fala também, porque é o que ele quer, porque é o valor que ele tem, porque a Bíblia diz que a boca fala do que transborda o coração, e se o coração dele está transbordando de Jesus, é de Jesus que ele quer falar. Ele não quer falar de futebol, ele não quer falar de política, ele não quer falar de economia, ele quer falar de Jesus, porque ele está cheio disso, porque ele sabe que foi Jesus quem o libertou, ele sabe de onde ele saiu, ele sabe que Jesus pode fazer na vida do ser humano, e ele precisa, ele tem desejo, ele tem necessidade de falar disso. A sua alma está viva, a sua alma está incendiada pelo poder do Espírito Santo, e ele quer fazer a obra de Deus. Então se fala: vamos ajudar fulano? Vamos socorrer esse campo? Vamos. Quando? Agora, vamos. É assim que o crente cheio da graça de Deus age. Estou pronto, é hoje, é agora. Não, vou me preparar, vou estudar, vou trabalhar, vou casar, vou ter filho, vou comprar, vou vender. Se sobrar eu vou, pode ser, o Senhor me liga daqui a 15 anos, aí a gente volta a se falar. Perda da alma. Não coloque Jesus em modo de espera. Não coloque Jesus no modo avião. Jesus não é um aparelho que se controla. Ou ele é em minha vida, ou ele não é. Ou ele está, ou ele não está. Porque se ele não for o primeiro, segundo ele não vai ser, em nenhuma outra posição ele vai aceitar ser. Ou ele é o primeiro, ou ele não é. Na minha e nem na sua vida. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Como está a sua alma nessa noite? Eu falo do primeiro aspecto, está perdendo a inteligência. Eu falo do segundo aspecto, está perdendo a sensibilidade, está se tornando insensível. Cuidado, esses dois aspectos levarão para a perda então do terceiro, que aí sim, é uma perda irreversível. Você precisa saber a quantos graus está queimando a tua alma.
com a chama do Espírito Santo. Ou se ela está esfriando, você está se tornando insensível, tanto faz, como tanto fez. Não tem prazer de estar na casa do Senhor. Servir a Jesus é uma opção, não é uma prioridade. Vai analisando. Quando esses pensamentos chegarem, analisa como você está diante de Deus. Você que não tem mais desejo de orar, você que não tem mais desejo de louvar a Deus, não tem mais desejo de pregar. Tem dias que não sente falta da igreja, que não tem desejo de vir ao culto. Tua alma está se perdendo. Para você tanto faz, não é uma prioridade. Tua alma está se perdendo. Mas o Jesus que cura a alma está aqui nessa noite. O Jesus que nos liberta dessas perdas está aqui nessa noite. O Jesus que nos levanta está aqui nessa noite. Porque o que fazemos para Ele também não é mérito da nossa alma, é a presença dEle em nós. O que precisamos é da presença dEle. A presença dEle tem que ser o que nós mais desejamos nessa terra. Não dá para viver sem a presença dEle, sem o Espírito Santo. Vamos pedir para que Ele nos dê um coração igual ao dEle, para pensarmos como Ele, para enxergarmos como Ele, para sentirmos como Ele. Se você não consegue contribuir financeiramente num lugar em que só beneficiou a sua vida, o homem está se perdendo. Se quando você está praticando coisas que você sabe que desagrada a Deus, isso não te toca mais, tua alma está se perdendo. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Quero que você reconheça a tua situação, a tua condição, e fale com Ele. Estamos apenas no início de mais um ano. É o segundo mês desse ano. E não permita que esse ano seja, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, como foi o ano que se passou. Não coloque Jesus em modo de espera na tua vida. Não permita a sua alma morrer enquanto você está vivo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Onde estão as lágrimas de uma alma que não está se perdendo? Onde está o clamor de uma alma que anseia por Ele? Onde está o clamor de uma alma que prioriza a presença dEle? Onde está a alma que ainda glorifica o nome dEle? Onde está a alma humilde que aceita a palavra dEle? Onde está a alma que quer mais relacionamento e intimidade com Ele? Onde está a alma que deseja mais dEle? Fale com o teu mestre, fale com o dono da tua alma e receba dele o renovo sobre a sua vida. Ele vai devolver a tua sensibilidade, Ele vai devolver as tuas emoções. Você vai voltar a desejar as coisas espirituais. Peça para Ele, peça para Ele. Ó Deus, que o nosso amor não venha se esfriar, Senhor. Ó Pai, queremos ser identificados como verdadeiros cristãos, como discípulos verdadeiramente do Senhor. Não de fachada, não de título, não de carteirinha, não de placa de igreja, mas verdadeiros cristãos, cristãos